Fala galera, professor André na área. Agora a gente vai começar a estudar a parte de ondulatória, tá? A gente terminou a parte de óptica, daí vamos começar a ondulatória para depois a gente começar a elétrica. Que massa! Vai ser mais ou menos umas 6 a 7 aulas aí de ondulatória. Muito tranquilo, muito fácil e a presença sempre cai no Enem. A presença certa no Enem é uma questãozinha lá ou duas de ondulatória. Então fique esperto nesse conteúdo aí que tem muita aplicação no nosso cotidiano e é muito tranquilo. Ó, vamos lá. Princípios da ondulatória. Pessoal, a gente vai aprender a surfar? Não, cara, não, a gente não vai aprender. Aliás, já vai quebrando uma coisa na tua cabeça. A gente não vai estudar esse tipo de onda aqui, tá? Esse tipo de onda a gente não estuda. Por quê? Porque é uma onda... Primeiro que essa onda é uma onda se quebrando. E ela não vai seguir os princípios que a gente vai falar aqui que as ondas fazem, tá? Então essa aqui é uma onda particular que a gente não estuda. Galera, a primeira coisa que eu te pergunto é o seguinte. O que é uma onda? O melhor conceito de onda que eu tenho pra te dar, ó. Onda é qualquer perturbação que se propaga. Então qualquer perturbação que você faça no ar e essa perturbação se propagar é uma onda, beleza? Onda é uma perturbação que se propaga. Só que é muito importante você se ligar nisso aqui, ó. Toda onda transmite energia sem propagação de matéria. Então, ó, toda onda transmite energia sem propagação de matéria, beleza? Então, o que você tem que imaginar da onda? O seguinte, ó, muitas vezes a gente pensa a onda assim, né? Na verdade, o certo para você pensar é a onda é uma vibração. É uma vibração que se propaga. Na verdade, se for uma onda de matéria, por exemplo, uma corda, a cordinha, o ponto da corda, esse ponto da corda aqui, ele vai vibrar para cima e para baixo, e a onda vai passar por ele, ele vibra para cima e para baixo. Ele não é carregado com a onda, sacou? Então, quando eu falo de onda, não faça assim, faça vibração e depois, ó, essa vibração é propagada. Então, o melhor conceito de onda que eu tenho pra você é esse. E a melhor visão que eu tenho pra te dar de onda tem que ser essa aqui, ó. Isso aqui é a ola mexicana, né? Então, essa ola aqui, perfeito. Note que as pessoas, elas não vão junto com a onda. A onda acontece, você vê acontecendo certinho, só que as pessoas estão paradinhas no mesmo lugar, né? Elas só se levantam, abaixam, se levantam, abaixam. Então a matéria, ela fica parada. No máximo vibrando ali em torno de uma posição de equilíbrio. Mas a matéria não é transportada com a onda, beleza? Então, onda é uma perturbação que se propaga e é muito importante que fique na cabeça isso. Toda onda transmite energia sem propagação de matéria, fechou? Beleza. Tem algumas ondas aí diferentes que a gente tem que diferenciá-las e saber como funciona. Primeiro, quanto à natureza das ondas, existem dois tipos de ondas. Existem as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Onda mecânica é o seguinte, é constituída por impulsos mecânicos. Só que é isso? Não está entendendo. Onda mecânica, ela vai funcionar através de matéria. É uma onda que se propaga molequinha a molequinha. Molequinha que eu falo aqui é moléculas, tá? Então, molequinha a molequinha. Precisa de matéria para que ela aconteça. Galera, se precisa de matéria para ela acontecer, acontece no vácuo? Não. Então, é a maior parte das ondas que a gente vê por aí. A maior parte das ondas são ondas mecânicas, porque elas se propagam no ar, se propagam no sólido, se propagam no líquido, porém nunca no vácuo, beleza? Uma onda que você faz na água, que ela fala é uma onda mecânica. Onda que você faz numa corda é uma onda mecânica. Onda sonora é uma onda mecânica, fechou? Então se ligue nisso aí. Desculpa, se ligue nisso aí. Onda sonora é uma onda mecânica. Então aqueles filmes do Star Trek lá que você vê, bem legais os filmes, e vem tiro, raio laser pra tudo que é lado, explode a nave espacial e a câmera tá do lado de fora assim, olhando a nave explodindo. Tá errado fisicamente falando, porque o som não vai se propagar no vácuo, beleza? Então, tá tudo explodindo, ó. Esse seria o correto, belezinha? Então, som é uma onda mecânica e não se propaga no vácuo. Para ser onda mecânica, precisa que essa onda
se propague através das moléculas, através de matéria, beleza? E tem as ondas eletromagnéticas. Como o nome já fala, o que vai se propagar aqui? Essa onda vai se propagar pelo quê? Pelos campos elétricos e campos magnéticos. Então a diferença é o seguinte, onda mecânica é matéria, onda eletromagnética é campo elétrico e campo magnético. E campo elétrico, campo magnético não é matéria. Confere? São campos, a gente vai estudar eles a fundo depois, mas ó, é esses campos se propagando. Se são campos, não é matéria, eles podem se propagar no vácuo, belezinha? Podem se propagar no vácuo. Ondas eletromagnéticas. Exemplo, ondas de rádio, onda de TV, infravermelho, luz visível. A gente vai ver daqui a pouco cada uma dessas ondas aí, que legal, tá? Então, fechou a diferença entre onda eletromagnética e onda mecânica? Luz e som, né? Beleza, galera. Continuando então. Ó, as ondas podem ser longitudinais ou transversais. Ondas longitudinais é o seguinte, ó. Onda longitudinal é aquela que a direção de vibração é a mesma da direção de propagação. É um pouco difícil de imaginar. A maior parte das ondas que a gente vê é tudo transversal. Mas onda longitudinal é assim, ó. Imagine que você tem uma mola, tá? Essa mola tá aqui e você comprime a mola. E daí, de repente, você solta um lado da mola, vai ficar... Soltou outro lado, vai ficar... Ó, ela tá vibrando na direção horizontal e tá se propagando na direção horizontal também. Isso é onda longitudinal, beleza? Onda longitudinal. Por exemplo, o som. O som funciona assim, ó. Imagina que aqui... Sou lá muito bom de desenho, mas imagina que aqui é um alto-falante. E daí ele vai emitir um som. Aqui tem ar, ó. E o som, ele funciona da seguinte maneira. Dá só um look nisso aqui. O som, ele faz vibrar as moléculas de ar e através dessa vibração é que ele vai se propagar. Então, ó, essa molequinha aqui, ela vai vibrar pra cá e vai vibrar pra cá, em torno de uma posição de equilíbrio. Mas a onda vai se propagando naquela direção ali. Tá vendo que a direção de propagação é igual à direção de vibração? Então é onda longitudinal. Exemplo de uma onda longitudinal é o som. Mas o som nos gases, tá? O som nos gases. Se for som no sólido ou em líquidos, é uma onda mista que fala. Mas é o que mais cai para você, é som nos gases. Belezinha? E tem as ondas transversais. As ondas transversais é aquela normal que você conhece lá, ó. Assim, né? Direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Então você pega uma cordinha, por exemplo, você vibra assim, ó. Vibrou assim, a onda vai se propagar para lá, né não? Então, ó, direção de vibração é perpendicular a 90 graus à direção de propagação, beleza? Essa classificação vai ser importante para daqui a pouco. Quando eu falar de fenômenos ondulatórios, vai ter um fenômeno super importante que vai diferenciar, ó. Isso só acontece com ondas transversais. Isso só acontece com ondas longitudinais. Beleza? Então fique esperto nessas classificações aí. Onda transversal, exemplo, luz. Beleza. Só que tem mais uma classificação aí das ondas. Onda quanto à direção de propagação. Uma onda, olha que animação legal, hein? Uma onda pode ser unidimensional, desculpa. Hoje tá feia a coisa, hein? Tô tossindo pra caramba. Uma onda pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Unidimensional, sabe o quê? Se propaga em uma direção só. Você pega a cordinha, esse exemplo aí, você faz assim, a onda vai só pra lá, né? Ela não vai pra lá, pra lá, pra lá ao mesmo tempo. Não, você faz isso, ela vai só pra lá. Unidimensional. Bidimensional é, você faz uma gotinha cair num balde com água. Daí você não vai ver aquela ondinha se formando em duas dimensões, ela se propaga assim, não se propaga para cima, não se propaga para baixo, sacou? Sempre bidimensional. Um exemplo, quando acontece um maremoto, daí vem uma tsunami, duas coisas diferentes, maremoto e tsunami, geografia, hein? Beleza, vem uma tsunami, vem aquela onda gigante lá, qual que seria o melhor jeito de você tentar
Meu, ela tá vindo na tua direção. O melhor jeito de você tentar escapar dela é mergulhar o mais fundo que você puder. Por que mergulhar o mais fundo que você puder? Porque aquela onda é uma onda bidimensional. Ela se propaga assim, mas vai se propagar para baixo, ela vem arrastando um bocado de matéria. Porque, de novo, aquilo não é a onda que a gente tá estudando aqui. Ela vem arrastando um bocado de coisa. Mas quanto mais fundo você for, você pode se livrar dessa ondinha aí, beleza? Porque é uma onda bidimensional. Quando você vai no mar, também acontece isso, né? Vem aquela onda quebrar em cima de você, vem aquela onda quebrar em cima de você, você mergulha e daí aquela onda passa, depois você se levanta. É ou não é? Então, bidimensional, tá? E onda tridimensional é essa ondinha aqui, ó. Que é uma onda que se propaga nas 3 direções. Então, ó, se eu falar assim... Ô, galera, você tá me escutando aí? E agora? Tá, né? Por quê? Porque o som é uma onda tridimensional. Independente para onde eu fale, o som vai se propagar nas 3 direções. Tanto para cima, quanto para baixo, quanto para um lado, quanto para o outro. Beleza? Então, o som, onda tridimensional. Resumindo as classificações, ó. Tem mecânica, tem eletromagnética. Tem longitudinal, tem transversal. Tem unidimensional, tem bidimensional e tem tridimensional. Belezinha? Então tá aí as ondas que você tem que saber. Lembrando que a longitudinal e a transversal tem uma onda mista ali que fala. E onda mista nada mais é do que uma onda que é os dois ao mesmo tempo. Longitudinal e transversal. Exemplo, som nos sólidos e som nos líquidos, beleza? Então, ó, só pra gente começar de fato a falar em ondas, eu falei que tem as ondas eletromagnéticas. Só que tem vários tipos de ondas eletromagnéticas que você tem que conhecer. E esses são os tipos mais que você tem que saber o nome, saber mais ou menos a categoria, a faixa de frequência deles e para que serve. Já vou te falar o seguinte, ó, eu vou falar muito em frequência. Frequência, sabe o que é? É quantas voltinhas a onda dá por segundo. Só isso, galera. Conceito de frequência, fica com isso na cabeça. Número de voltas que a onda dá por segundo. Frequência pequena, ó, frequência grande. Sacou a ideia? Número de voltas por segundo. Então, ó, o espectro eletromagnético. Espectro, professor, é fantasma agora? Não, cara, espectro é um conjunto de frequências. Conjunto de frequências eletromagnéticas. Só que dependendo do espectro, tem nomes diferentes. Então, ó, coloca aqui pra você. Primeiro, luz visível. Luz visível é aquela luz que a gente consegue enxergar, né? Lembra que a gente estudou lá em óptica que a luz visível, ela vai do vermelho, lá vai violeta, lembra disso? Vermelho sendo a menor frequência, violeta sendo a maior frequência. A frequência aumenta naquela direção ali. Que vai, ó, só pra você ter uma ideia, de 4 vezes 10 a 14 Hz até mais ou menos 8 vezes 10 a 14 Hz. Isso é o que a gente consegue enxergar, é o que excita a nossa retina. E só uma curiosidade, mais ou menos, sabe por que a gente consegue enxergar essa faixa de frequência especificamente? Ó, independente da tua crença, se é criacionismo, se é evolucionismo, mas assim, coincidentemente ou não, a faixa de frequência que a gente consegue enxergar é a faixa de frequência que o Sol, o nosso Sol, ele mais emite. Então, se eu fizesse um gráficozinho, só pra você ter uma ideia, ó. Se eu fizesse um gráficozinho aqui, ó, da frequência que o Sol emite pela intensidade. E daí ele seria assim, mais ou menos, ó. Aqui seria a nossa faixa de frequência visível. 4 vezes 10 a 14. E aqui seria a nossa outra extremidade. 8 vezes 10 a 14. O que o Sol mais emite é na faixa de frequência que a gente vê. Sacou a ideia? Ele emite infravermelho também, que é uma faixa de frequência menor que o vermelho. Sim, emite ultravioleta também. Emite, mas o que ele mais emite é o que a gente enxerga. Beleza? Então, coincidência ou não, meu física é massa. Dá pra você tirar esses conceitos aí. Beleza. Além da faixa do visível, o que eu tenho que saber, professor? Pra cá, ó. Vamos pra cá. Se tem uma radiação eletromagnética com frequência maior que o violeta, ele é chamado de ultravioleta. Beleza? Muito violeta, vamos dizer assim.
ultravioleta. Esse ultravioleta tem uma faixa que é nocivo e tem uma faixa que é benéfico pra gente. Lembra que eu falei uma vez que a gente precisa de radiação ultravioleta para produzir vitamina D? É, né? Mas também se você vai pra praia às 10 horas da manhã e fica lá o dia inteiro, no outro dia faz a mesma coisa, e for fazendo isso muitas vezes, primeiro que vai queimar a tua pele. Depois que pode acontecer de você adquirir um câncer de pele ferrado, né? Por causa dessa radiação que é muito energética. Quando a gente chegar lá em física moderna, eu vou falar pra você o seguinte: quanto mais frequência, esse H aqui é uma constante chamada constante de Planck. Quanto mais frequência, maior vai ser a energia dessa radiação. Tanto é que a partir daqui, ó, mais ou menos, a gente fala que toda essa radiação é ionizante, ou seja, ela tem energia suficiente para ionizar, para modificar a matéria. No caso, ela pode modificar até teu DNA, sacou? Radiação ionizante. Por isso, ó, que mais frequente que o violeta tem o raio-x, e o raio-x é super perigoso pra gente. A gente utiliza raio-x bastante para tirar uma radiografia, né? A gente utiliza raio-x para tratamento contra câncer, mas você não pode ficar muito tempo exposto ao raio-x. Tanto é que a radiografia é um flash, né? Você coloca a tua mãozinha ali, tem metal embaixo, faz tira uma fotozinha e depois você vai embora. O cara que tira a foto, ele vai para trás de uma parede de chumbo, né? Só para ficar protegido ali e depois vai embora. Beleza? Então, raio-x é super perigoso pra gente aí. E é legal que raio-x tem propriedade de atravessar materiais de baixa densidade. Então, a gente tira foto por causa disso. Os nossos músculos têm baixa densidade. E são absorvidos muitas vezes, esse raio-x, por densidades maiores, como por exemplo o osso. Então, o tirar foto é justamente isso. Ele atravessa o músculo e é absorvido pelo osso. E daí a gente vê esse contraste aí, mais ou menos igual ao ultrassom, que a gente vai falar depois sobre ele. Beleza? Só que mais energético que o raio-x ainda, tem o raios gama. Raios gama, cara, é super, ultra, mega pau. É geralmente produzido por elementos químicos radioativos. Professorzinho, e se eu receber um feixe muito concentrado, intenso de raios gama, eu viro Hulk ou eu viro um X-Men? Não, cara, você morre. Você morre porque é uma radiação super ionizante. Embora a gente utilize para coisas boas também, né? Tudo que a gente descobre, a gente pode utilizar para coisa ruim ou para coisa boa. Tem a teleterapia, que utiliza utiliza raios gama para tratamento de câncer, tá? Então a gente também utiliza essa radiação super ionizante aí, beleza? Então tem essas radiações super energéticas com frequência grande aí. Para trás, o que eu tenho? Ó, menor que o vermelho, frequência menor que o vermelho. Tem a radiação infravermelha. Radiação infravermelha, você está emitindo radiação infravermelha na forma de calor, né? Para você parar de emitir, ou você vai continuar emitindo, mas para você não perder tanto calor, você coloca um agasalho, né? Não sei aí onde você tá, mas hoje aqui, tô dando essa aula de Curitiba, meu tá frio pra cauaca. E daí a gente coloca casaco porque a gente tá perdendo calor na forma de infravermelho a todo momento. Tanto é que, sabe o Predador? Aquele Predador do filme lá? O Predador do Arnold Schwarzenegger e tal, e tem o mais novo também, que é com a brasileira. Então, o Predador ele enxerga infravermelho. Ele enxerga o calor que sai do nosso corpo. Por isso que pra acabar com o Predador, o Arnold Schwarzenegger se melou todo de lama e pôs fogo em tudo que é lugar pra confundir. Sacou? Sacou? Então, radiação infravermelha é super importante também. A gente utiliza em controle remoto, a gente utiliza em um bocado de lugar também, beleza? Com frequência menor que o infravermelho, tem ondas de rádio, tem micro-ondas. Micro-ondas, professor? Sim, micro-ondas. Micro-ondas, tanto a radiação que a gente utiliza no próprio micro-ondas para fazer a nossa pipoquinha lá, né? Aquela pipoquinha cancerígena. Ou a radiação, por exemplo, do teu telefone. O teu telefone celular usa uma banda de frequência da micro-ondas. O teu Wi-Fi, Bluetooth, usa banda de frequência do micro-ondas, beleza? E com frequência menor ainda, ondas de rádio. Galera, pouco energética, ondas de rádio não faz mal pra você. Você agora está sendo atravessado por vários buraquinhos do teu corpo por ondas de rádio.
porque o teu celular, né, funciona por onda de rádio, TV funciona, radar e por aí vai. Então tem muita coisa que funciona por onda de rádio no nosso cotidiano aí, beleza? E só não confunda. Olha o que a galera mais confunde. Ah, onda de rádio é aquela musiquinha que sai, né? Tô escutando o rádio lá, 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 lá. Não, cara. Não, onda de rádio é a onda que chega na antena do teu rádio. Fechou? Que é uma onda eletromagnética. Não a que sai do teu alto-falante. Beleza? Então, onda de rádio, que pode ser, por exemplo, AM, pode ser FM, pode ser OM, ondas médias, que são muito utilizadas por radioamadores. Então o cara tá perdido lá na Patagônia chilena. Alô, eu tô na latitude 25 graus com não sei o que. Por favor, me ajudem. Me ajudem! Ondas médias, sacou? Utilizado para radioamador. Tem ondas de TV também, né? Você não coloca anteninha na tua TV? Ondas de rádio, que é chamado de UHF. Ah, professor, VHF também? Também, sacou? Tudo isso são ondas aí do nosso espectro eletromagnético. São ondas feitas pela vibração de campos elétricos e magnéticos se propagando juntos, belezinha? Então, esses nomezinhos aí tem que ficar na tua mente. Onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama, se possível ainda nessa sequência, tá? Você saber mais ou menos a frequência que um é mais frequente que o outro, um é menos frequente que o outro, tá? Então esse espectro eletromagnético aí é super importante, belezinha? Falando sobre as características das ondas em si. Ó, desenhei aqui uma onda eletromagnética, uma onda numa corda, vamos supor, e seja uma onda transversal. Então, isso é característica de uma onda transversal. Tá vendo esse pico aqui? E tá vendo esse pontinho aqui que a gente chama de vale? Então, a distância, primeira coisa importante, a distância entre dois picos ou a distância entre dois vales é uma grandeza importante das ondas que você tem que saber, que é chamado de comprimento de onda, que é representado por essa letrinha grega aqui, que é o lambda. Fechou? Então, distância entre duas cristas ou dois vales ou mais, ó, 3 nós que a gente fala, 3 nós, que é uma montanha e um vale. Uma montanha mais um vale aqui, 3 nós, também é um comprimento de onda. Para você entender bem, comprimento de onda é o seguinte, se você pegar, ó, a onda ela faz uma volta completa. Daí você corta essa cordinha aqui e estica e mede na régua ou na trena isso aí. Isso é o comprimento de onda. Fechou? É o tamanho de uma volta completa que a onda faz. Beleza? Esse é o comprimento de onda representado por lambda. E se é comprimento, no SI é medida em metros. Fechou? Então essa é a primeira coisa importante aí que você tem que conhecer. Segunda coisa, além de comprimento de onda, amplitude. Amplitude é a altura da onda. No caso aqui, ó, a altura da minha montanha ou a altura da minha depressão. Ah, professor, tá depressivo, é? Não, cara, tô falando do buraco aqui. A altura da minha montanha ou a altura do meu buraco aqui, tá? Não confunda. Amplitude não é tudo. Amplitude é do meio até o pico ou do meio até o vale. Beleza? A altura da onda. Então, duas grandezas aí importantes. Comprimento de onda e amplitude. Beleza. Mais coisinhas importantes. Frequência. Frequência a gente já falou, né? Frequência tá ligado. É o número de ondas em uma fração de tempo, medido em hertz, no SI. Então, frequência é o número de voltas que a onda dá por segundo. Frequência é o número de voltas que a onda dá por segundo. Então, se eu te falar assim, ó, frequência que você sintoniza na tua rádio lá, FM. Você sintoniza na 102,7 MHz. Nem sei se existe, tô pegando o número aqui. FM eu sei que é na banda do megahertz e AM é no kilohertz. Mas você coloca lá numa frequência específica, 102,7 MHz. Sabe o que significa isso? Quer dizer que a ondinha que a tua antena está pegando, quando você sintoniza lá, a ondinha que está chegando no teu rádio, ela faz 102,7 mega é milhões, tá? Megahertz, milhões. 102,7 milhões de voltinhas em um segundo. Meu, você já imaginou isso? É muito megapower. 102,7 milhões de voltinhas em um segundo. Isso é 102,7 MHz. Isso é frequência, número de voltas por segundo. E não confunda com período, porque período é o tempo necessário
para dar uma volta. Então, período é tempo de uma volta, ou tempo de um comprimento de onda, fechou? Tempo de uma volta ou tempo de um comprimento de onda. Tá aqui, beleza? E essas duas grandezas se relacionam entre si por uma relação de inversa. Então, frequência é o inverso do período e período é o inverso da frequência. Você tem um, tem o outro com certeza também, fechou? Então, essa é a primeira equação aí da onda que você vai utilizar. Precisa decorar? Não. Se você souber o conceito, você vai ver que pelo conceito e usando assim uma regrinha de 3 básica, você chega nessa equação aí. Quanto menos fórmula você usar, melhor, porque tem 400 mil na física, mas muitas delas você nem precisa. Se você souber conceitos e pensar um pouquinho, você já resolve, fechou? Mas ó, essa aqui eu gostaria que você ficasse na cabeça com essa equaçãozinha aí, que é a mais importante de ondas, que é a famosa velocidade igual a lambda vezes F, que é a vem lamber ferida. Só uma lambidinha, vem lamber ferida. Pessoal, o que é o V? V é velocidade de propagação da onda. Velocidade. E no SI vai ser medido em metros por segundo. Fechou? E o lambda é o quê? Comprimento de onda. Lembra que é a distância entre duas cristas ou dois vales ou uma montanha e um vale chamado de 3 nós. Tá? Comprimento de onda. Comprimento de onda é medido em metros. E F é frequência. Frequência que é medido em hertz. Beleza. E hertz, saiba que é 1 sobre período, né? Então, hertz, na verdade, é 1 sobre segundo, que é o número de voltas por segundo. Belezinha? Então, essa é a equação mais importante aí que você tem que saber. Vamos só, para fechar essa primeira aula de princípios básicos da ondulatória, vamos só falar aqui de um exercíciozinho que caiu no Enem. Um exercíciozinho fresquinho, né? Enem 2015. Esse é o momento que você faz o quê? Dá um pause aí, lê essa questão e tenta resolver sozinho. E daí, conseguindo, volta pra cá e vê o jeito que eu resolvi, vê se foi o mesmo. Se não foi, ó, você tem que ter 2 métodos pra resolver. Se você não conseguiu, daí você volta pra cá e vê como é que resolve. Beleza? Vê a minha explicação aí. Então dá um pause e vai lá. Enquanto isso eu vou resolver aqui. Ó, a radiação ultravioleta, UV, mas é dividido de acordo com 3 faixas de frequência. UVA, UVB e UVC, conforme a figura. Beleza. Então tem essa figurinha aqui. Eu tenho a frequência que é 7,47 vezes 10 a 14, UVA até 9,34 vezes 10 a 14. O UVB vai isso aqui, né? E o UVC vai isso aqui. Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa UVB, as questões do Enem são legais por causa disso, porque elas sempre trazem coisas do teu cotidiano. Então elas sempre estão querendo colocar os conceitos dentro da tua vida. E isso é legal, beleza? Vem comigo. Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa UVB, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de 5 filtros solares. Então tá aqui o gráfico falando filtro solar 1, esse eixo aqui é eixo da absorção, esse eixo aqui é eixo do comprimento de onda, né? Então você vê o comprimento de onda e vê a faixa que o filtro solar mais absorve. Belezinha? Tá. Daí ele considera a velocidade da luz igual a tanto e 1 nanômetro igual a 1 vezes 10 a menos 9. O que ele quer saber? Ele quer selecionar um filtro solar que absorva mais na faixa UVB. Ó, primeira coisa, a gente tem as frequências do UVB aqui, não tem? O UVB tem frequência mínima de 9,34 vezes 10 a 14 e tem frequência máxima de 1,03 vezes 10 a 15, né? Primeira coisa, vamos transformar essa frequência para comprimento de onda. Como que eu transformo frequência para comprimento de onda? Pela formulinha. Vem lamber ferida. Oi, professor, não fala assim. Vamos lá. Velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava. Primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou transformar a frequência máxima. Transformando a frequência máxima, eu tenho o comprimento de onda mínimo, tá?
Lembre-se que, ó, V igual a lambda vezes F. V é uma constante, é sempre 3 vezes 10 à oitava. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então, eu vou calcular a frequência máxima aqui. Quando eu coloco a frequência máxima na fórmula, eu tenho o comprimento de onda mínimo. Tudo bem? Então, beleza, ó. Frequência máxima é 1,03 vezes 10 a 15. Isso para calcular o comprimento de onda mínimo. E a velocidade é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Isso, se eu fizer essa continha, passei dividindo ali, ó. Comprimento de onda mínimo vai ser 291 vezes 10 a menos 9 metros, ou 291, o 10 a menos 9 ele chamou de nanômetro, né? 291 nanômetros. Então, o comprimento de onda mínimo do UVB é 291 nanômetros. E o comprimento de onda máximo? Vamos calcular aqui. Vamos calcular. A velocidade continua a mesma, 3 vezes 10 à oitava. Comprimento de onda máximo, eu tenho que usar a frequência mínima ali, que é 9,34 vezes 10 a 14. Passei dividindo assim, ó, ficou comprimento de onda máximo igual 321 vezes 10 a menos 9, que na verdade é 321 nanômetros. Fechou? Então você tem que procurar no gráfico um filtro solar que absorva mais ou menos esse comprimento de onda aí, porque é o que ele quer, tá? E se eu olhar no gráfico, eu vou ter o filtro, deixa eu dar um realce aqui, o filtro 4. Opa! Dei um realce em tudo, né? Eu vou ter o filtro 4 aqui. O filtro 4, se você olhar pelo gráfico, ele vai do 290, o máximo, né, que ele absorve, até o 330, por aí. Então, o filtro 4 seria a resposta certa. Beleza? Então, ó, só para fechar essa primeira aulinha de ondulatória, galera, revisa esses conceitos, que eu vou utilizar eles até o final. Beleza? Conceito de frequência, conceito de comprimento de onda, de período, de amplitude. São 4 conceitos super importantes, além das classificações mecânica, eletromagnética. A gente pensa que a teoria não cai muito, cara, mas isso aí vai estar atrelado a outras coisas, tá? Então, beleza, galera? Resolve teus exercícios aí, pratica e até a próxima aula para continuação de ondulatória. Valeu? Tchau, tchau!